Que não existe família perfeita, todos nós sabemos. Apesar de muita gente pensar que a família cristã é como propaganda de margarina, a verdade é que enfrentamos diariamente desafios e lutas para viver em paz com nós mesmos, com o próximo e com Deus. As histórias bíblicas não escondem os problemas que famílias importantes tiveram. Os dramas familiares acontecem há muito tempo e a palavra nos aponta caminhos de graça para a transformação. Para cada família desajustada, disfuncional e imperfeita, existe uma graça perfeita e superabundante. Deus quer restaurar relacionamentos, criar vínculos e estabelecer a cultura do reino dentro da sua casa. Famílias imperfeitas, graça perfeita. Honra toda a glória para todo sempre. Amém, igreja? Honra toda a glória. Queridos, hoje é um dia muito especial, né? Quero dar um bom dia também para você que está nos assistindo pela internet. Que Deus fale ao seu coração, como está falando aos nossos aqui na igreja. Hoje é o dia da esposa do pastor. Você pode dar uma salva de palmas aí para elas? Por que eu estou falando isso? Hoje eu estou aqui, mas a minha esposa, ela está em casa cuidando da minha mãe. Minha mãe tem 95 anos e nesse momento ela requer um pouco mais de cuidado. Então, para eu poder estar aqui, ela está lá cuidando, né? E à noite a gente consegue alguém para ficar, para a gente vir junto para cá. Então, assim, Nils, obrigado, te amo. Obrigado por segurar minhas cordas. Se não fosse você, esse ministério não seria possível. Então, que Deus abençoe a esposa de cada pastor que está aqui presente. Amém? Hoje nós vamos estar começando essa série. Esse livro tem impactado bastante já meu coração. Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, de Lisânia Moura. Ele é pastor da Igreja Batista do Murumbi, já desde 1993, e ele tem feito ali um ministério profícuo, né, com famílias. E nesse livro ele traz uma narrativa que começa com um diálogo entre um pastor e um adolescente. Eles estavam jogando bola lá na quadra da igreja e depois ali do futebol, aquele menino ia pegar carona com o pastor para casa. E ele fala assim: pastor, será que algum dia eu vou ter uma família perfeita? Naquele momento o pastor quis dar uma resposta simplória para ele, um sim ou um não. Mas com muita sabedoria ele falou: que tal a gente conversar uma outra hora? E aí ele marcou com aquele menino, deixou o menino em casa e no caminho ele foi trazendo à sua mente as histórias das famílias da Bíblia. Ele falou: eu vou encontrar uma história de uma família para usar de exemplo para esse menino. E toda família que ele buscava tinha algum problema. Ele pensou em Adão e Eva, problema. Caim matou Abel. Ele pensou em Abraão e Sara, problemas, vocês sabem, né? Pensou em Isaac e Rebeca, pensou em Jacó, pensou em... enfim... né? Toda a linhagem ali que vocês sabem, e todas elas tinham um problema. E ele falou: e agora? O que eu vou falar para esse menino? Que exemplo que eu vou dar para ele? E aí o Espírito trabalhou no coração daquele pastor e disse para ele: olha só, fala para ele que famílias problemáticas também alcançam esperança. E foi isso que ele fez com aquele menino. No decorrer da conversa, ele citou o exemplo das famílias bíblicas e falou: olha, de fato, não existe nenhuma família perfeita, mas existe um Deus perfeito que age por meio de famílias problemáticas. Amém, igreja? E esse livro vai falar ao seu coração, como tem falado ao meu. A minha família é imperfeita, a sua família é imperfeita, mas temos um Deus perfeito que, por meio da sua maravilhosa graça, Ele pode agir por meio de você e da sua família. Amém, queridos? Então, o tema da nossa mensagem hoje é justamente esse: famílias problemáticas também encontram esperança. E nós vamos falar sobre a família de Abrão e Sara, tá certo? O nome deles inicialmente era Abrão e Sarai, vocês sabem disso. Abrão significa pai elevado. Sarai significa minha princesa ou princesa. Você vê que o nome deles tinha muito a ver com eles mesmos. Mas no decorrer da caminhada, depois do chamado, Deus, lá no capítulo 17 ao 20, Deus muda o nome deles e ele passa a se chamar Abraão, pai de nações, pai de muitos, e Sarai passa a se chamar Sara,
mãe de nações, mãe de muitos. Agora não tem mais a ver com eles, tem a ver com o outro. E é assim que Deus começa a operar nessa família imperfeita. Vamos abrir nossas Bíblias ou acessar nosso dispositivo aí, em Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Nós vamos percorrer hoje aí o livro de Gênesis. Então você fica com a sua Bíblia aberta ou seu aplicativo, que a gente vai dar uma caminhada em Gênesis, tá bom? Podemos ler? Todo mundo achou? Vamos lá. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Antes da gente orar, esse livro aqui tem aqui na livraria do Pastor Ivo, tá? Você pode correr lá, depois aí do culto, e adquirir o seu, tá? Vai ser uma leitura muito edificante. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, te agradecemos por tudo que já aconteceu neste culto, o louvor e a adoração que foram feitos ao teu nome, porque só o Senhor, Pai, é digno de toda a honra e de toda a glória. E queremos pedir, Pai, que teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, esteja se movendo aqui no meio da tua igreja. Pai, fala ao meu coração, como o Senhor já tem falado, fala ao coração dos meus irmãos, e que hoje, Pai, a esperança retome as nossas casas, as nossas famílias. Eu posso pensar, Pai, que aqui hoje existe uma família em crise, uma família sem esperança, mas eu sei que eles vão sair daqui cheios de esperança em nome de Jesus. Há esperança para nós, Pai, na tua maravilhosa graça. Fala, Pai, aos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu peguei apenas esses 3 versículos de Gênesis 12, que relata ali o chamado de Abrão e Sarai. Esse chamado foi para uma pessoa, para uma família que não temia Deus. Eles eram pagãos. Eles eram lá de Ur dos Caldeus. Eles adoravam vários deuses, faziam sacrifícios, tinham a poligamia, a escravidão. Então, não era uma pessoa que Deus olhou e falou: nossa, que pessoa correta, que família correta, eu vou usar essa família. Não, ele foi buscar pessoas problemáticas como eu e você para começar uma obra na vida dessas pessoas e também por meio da vida delas. Então, é assim que Deus faz. Depois desse chamado, Abrão saiu de fato da terra dele, de Ur, mas ele não foi direto para Canaã, ele foi primeiro para Harã, lá em cima. E lá ele passou algum tempo. E ele não foi sozinho. Deus não falou para ele: deixa a sua parentela. Ele levou Ló junto. Ele levou coisas que ele não deveria levar. E lá ele se estabeleceu por um tempo. Até que Terá morreu, o pai dele e de Sara, né? A gente vai ver isso, eles eram meio-irmãos. E aí ele vai então para Canaã. Só que chegando em Canaã, ele enfrenta uma grande fome. E aí ele sai de lá e vai para o Egito. Deus não tinha falado isso para ele. Tinha falado: Abraão, percorre a terra que eu vou te dar, e certamente ali ele encontraria sustento. Mas ele preferiu um caminho mais fácil e foi até o Egito, né? E no Egito acontecem algumas coisas que a gente vai ver aqui no meio da caminhada. Então esse é o pano de fundo desse chamado, né? E eu acredito que você e sua família vão se identificar com algumas coisas. Deus tem um chamado para a sua família, amém? Não importa quantos problemas ela tenha, Deus não descartou você, Ele não descartou nem a mim, nem a minha família também. A primeira coisa que a gente vê aí: Deus chamou uma família onde havia mentira. Você acredita nisso? Deus chamou uma família onde havia mentira. Era um traço daquela família. Algumas famílias têm traços, coisas que acontecem de geração em geração. Às vezes você ouve falar assim: poxa, o tataravô divorciou, o avô divorciou, o pai divorciou e agora o filho também já está no caminho do divórcio. As coisas parecem que estão se repetindo. Mentira na família vai se repetindo, violência na família vai se repetindo, abuso na família vai se repetindo, né? E a gente vê o que está acontecendo com essa família, por que essas coisas estão acontecendo.
mas Deus olha para essa família e ele vê um potencial. E se essa família se colocar nas mãos dele, ele pode usar ela para executar o seu plano. E é isso que Deus está fazendo aqui com essa família de Abraão e Sara. Então vamos ver aqui o texto de Gênesis 12, 11 e 13. Por isso eu pedi para você ficar com sua Bíblia, seu aplicativo aberto. No mesmo capítulo 12, versículos 11 a 13. Vai dizer assim: Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, que é Sara, né? Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Então, Abraão, conhecendo a cultura da época, e quando eles chegavam em determinado lugar, quando tinha ali as autoridades, príncipes, quando eles viam uma mulher que chamava atenção, uma mulher muito bonita, o que eles faziam? Eles anunciavam lá ao rei, olha, tem uma mulher que a gente poderia trazer para o seu harém. E qual era o artifício deles? Eles também criam que o adultério não era aceito, né? E para um imperador, para um rei, aquilo não pegava bem para ele. Então, eles não queriam tomar uma mulher casada. Qual era o artifício? É uma coisa bem básica assim, mata o marido, né? Aí resolve o problema. Adultério não pode, mas matar, tudo bem, né? E assim eles arranjavam um jeitinho de eliminar aquele marido e a mulher era trazida para o harém. Abraão, sabendo disso, dessa cultura, o que ele fez? Combinou com Sara que por onde ele passasse, porque ela era muito bonita, né? O texto vai falar isso aí, ela chamava atenção e ela já tinha aí na faixa dos seus 65 anos. Imagina aí, mulheres. E não tinha botox, não tinha nada dessas coisas, hein? E aí, ele combinou isso com ela. Sara, para poupar a minha vida, né? Você fala que é minha irmã. E assim, não é tão mentira, porque na verdade você é minha meia-irmã. Porque Terá teve Sara com uma esposa e teve Abraão com outra esposa. Então eles eram meio-irmãos. Então, né? Eu acho que dava para passar. Mas era uma mentira. Ele poderia, em outro contexto, se apresentar como o marido dela. E aí, quando chegou ali no Egito, aconteceu aquilo que Abraão imaginava. Os príncipes viram aquela mulher e foram fazer propaganda para o rei dela. E aí não deu outra, né? O rei quis trazer aquela esposa para o harém dele. Poupou a vida de Abraão e ainda deu muitos presentes para ele, né? Já que eu vou casar com a sua irmã, toma aí os presentes. E Abraão se tornou ainda mais rico do que ele tinha saído lá da terra dele. Só que Deus, né, tratou com ele e falou ao coração do imperador lá, do rei egípcio, que aquela mulher era casada. E ali mandou uma praga, umas doenças sobre ali a corte dele. E aí ele foi chamar Abraão, saber o que estava acontecendo. Por que você não me falou que ela é a sua esposa? E aí ele despediu Abraão. Então, queridos, quando a gente mente, quando a gente faz algo que é contrário à vontade de Deus, há consequências. Talvez você fique se perguntando assim, por que Deus não puniu Abraão pela mentira? Por que ele não disciplinou? Lembre-se que Deus priorizou um plano que estava em consecução. E aquele momento não era o momento da disciplina, mas ele deixou com que Abraão colhesse as consequências. Você que é esposa, imagina seu esposo deixar de proteger você ou colocar você numa situação constrangedora só para proteger a vida dele. No mínimo é egoísmo. E assim, ia dar um RD bem grande em casa, não era assim? Como assim, cara? Você fez isso comigo? Como você me deixou passar por isso? Entregar a mulher dele para outro homem para poupar a sua própria vida. Então, o relacionamento ali, com certeza, não ficou legal, né? Teve consequências. E houve uma consequência sobre pessoas inocentes. O rei egípcio lá, ele não sabia que Abraão era casado. Por isso ele tomou aquela mulher. Mas ele colheu consequências, porque Deus tinha falado, lá em Gênesis 12, 3, aí no chamado, diz assim, ó, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, aquela pessoa que tomou Sara de Abraão sofreu as consequências, porque Deus tinha uma promessa sobre a vida de Abraão. Então, ele não precisava de artifícios, bastava seguir o plano, não o plano dele, mas o plano de Deus. Lisânias, o autor do livro, ele diz o seguinte, o comportamento medroso de Abraão, apoiado por Sara,
colocava em risco o plano de Deus de criar uma nação e de coroá-los de bênçãos. Abraão talvez até tenha pensado no plano de Deus para ele, mas esse plano precisava desenvolver-se segundo o processo de Deus e não segundo os processos humanos, que deram lugar à mentira. E é assim que acontece, queridos. Quando a gente tenta fazer o que é para Deus fazer, quando a gente interfere no processo, seja ele qual for, dentro da nossa família, a gente acaba usando por artifícios da nossa cultura, como ele fez aqui muitas vezes. A mentira, a ira, tantas coisas que tem dentro das nossas casas. E aí, a gente atrapalha o plano de Deus. Ele tinha um tempo para acontecer, e esse tempo acaba se prolongando. Isso em relação aos nossos filhos, à nossa esposa. O que você tem feito na sua casa? Qual tem sido a falha de caráter presente na sua família que tem atrapalhado o plano de Deus? Deus não tem plano B, ele só tem o plano A, e ele vai executar o plano por meio da sua vida, porque ele não descarta ninguém. Como ele fez aqui com Abraão, ele permaneceu no plano, mas ele teve que fazer correções na caminhada para trazer de volta Abrão e Sara para o caminho. E eles colheram consequências pelas atitudes dele. Bastava seguir o plano. Quais processos na vida de vocês estão sendo interrompidos porque você não tem tido a paciência de esperar o plano de Deus ser executado no tempo dele? Por que você acha que o seu jeito de fazer é melhor do que o dele? Porque o seu tempo é melhor do que o dele. E aí, quando você faz isso, você atropela o processo. E atropelando o processo, você acaba colhendo as consequências. Ainda que Deus não te discipline, e uma coisa, né, eu acho que os pastores têm essa mesma percepção, me parece que nesse tempo da igreja, Deus não está punindo a pessoa imediatamente pelos seus pecados, né? E se tivesse, eu acho que a igreja estaria bem vazia. Mas ele está deixando para aquele dia, né, do julgamento, que eu acredito está bem próximo, para fazer isso. Enquanto isso, ele está deixando desenrolar o seu plano da salvação. Ele está usando a sua misericórdia sobre a sua vida. E aí você fala assim, poxa, essa pessoa vive pecando, vive fazendo coisas erradas, Deus não está fazendo nada. Está. E vai ser feito na hora certa. A justiça será feita na hora certa. Mas Deus está usando a sua misericórdia e, em usando a sua misericórdia, deixando que o plano cumpra o seu propósito na vida daquela pessoa, daquela família. Amém? Então, queridos, primeira coisa que a gente aprende, nossas famílias não são perfeitas. Há muitas coisas erradas dentro das nossas famílias. Uma delas é a mentira. Então, às vezes, a gente vê isso se repetindo nas nossas casas. A gente vê nosso filho pequenininho mentindo. E a gente fala, poxa, eu tinha esse hábito, agora meu filho tem esse hábito, meu pai tinha esse hábito, e isso está se repetindo. Isso não agrada a Deus. Então, enquanto Deus executa o plano dele de salvação na sua vida, na sua família, ele opera em você também, para que você abandone esses costumes que não agradam a Deus. Em momento nenhum Deus quis que Abraão mentisse. Ele tinha um plano, ele ia dar livramento para ele, mas ele preferiu fazer o seu próprio plano. O que está errado na sua casa hoje? Você consegue ver? Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você algo que está acontecendo ali dentro, que tem atrapalhado esse plano que Deus quer executar por meio da sua vida. Porque cada um de nós tem um chamado, e esse chamado, no final das contas, é levar pessoas ao conhecimento de Cristo, não é isso? Só que os nossos maus hábitos, nossas falhas de caráter, nossos traumas, muitas vezes impedem a gente e atrapalham essa caminhada. Mas a família de Abraão não tinha só esse problema, tinha mais problemas. E o outro problema era a ansiedade. Você já ouviu falar disso? Alguém aí é ansioso? Não, tem um monte aí, né? Eu também sou. Então, assim, mas só por hoje eu não fui ansioso, tá? E é assim, queridos, dentro da família de Abraão, a ansiedade dominava o coração de Sara. Vamos ver esse texto aqui, ó, do chamado, Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Ele está falando isso para Abraão. Você pode repetir comigo? Um grande povo? Vamos lá? Isso. Quando Sara ouviu isso, e se vocês olharem o texto aí, ela estava lá na tenda ouvindo a conversa deles. Quando ele falou que ia fazer um grande povo, o que uma esposa pensa? Ora, se por meio do meu marido vai ser feito um grande povo, eu acho que eu tenho parte nisso. Só tinha um probleminha, gente. Sara era estéril. E naquela cultura, ser estéril abatia a mulher,
A autoestima dela ia lá embaixo. Por quê? O valor dela consistia justamente em dar herdeiros para o seu marido, perpetuar o nome dele. E Sara não podia fazer isso. Mas ela começou a pensar e a ansiedade começou a tomar conta dela. Puxa, eu não posso ter filhos e agora vem essa promessa de que ele vai fazer da nossa família uma grande nação. Como que eu posso me encaixar nesse plano? E aí Sara começou a arquitetar o seu próprio plano. Não, eu vou dar uma ajuda a Deus. Tá difícil, né? Eu sou estéril, mas eu vou dar uma ajudinha para ele e vai dar tudo certo. E aí Sara começa a pensar o que ela poderia fazer para que o plano de Deus desse certo. Será que a ansiedade tem dominado sua vida, sua família, e você sabe que tem algo feito? Eu não sei se vocês são assim. Lá em casa acontece assim. A Nilce fala assim para mim: Márcio, lava a louça para mim. Eu nem tentei levantar, ela já corre lá e lava a louça. E depois fala: tá vendo? Você não me ajuda, né? Eu não sei se acontece na casa de vocês, mas tem um delta T para a gente reagir, né? Você está, né, mas você tá na caixa do nada, aí a Angélica pede para você, né, tirar a roupa da máquina, colocar lá na corda. Você vai fazer, mas tem um tempo, né? E aí elas não esperam o nosso tempo, né? Tem um... Fala, Jesus! E é assim: esposas, esperem mais um pouquinho, 5 minutinhos, ele vai fazer, tá? E não é fácil, mas Sara, na sua ansiedade, ela começou a atropelar as coisas e começou a bolar um plano. E esse plano não ia dar certo. Então vamos lá. O Lisânias fala o seguinte, né, jogando luz sobre esse texto: a ansiedade é uma expressão de orgulho. Ficamos ansiosos quando tentamos controlar nossa vida conforme a visão que temos dela. Como consequência, colocamos sobre os ombros um peso que não temos como carregar. É quase como se quiséssemos ser Deus. Queremos controlar processos e resultados. E porque não confiamos nos processos e no tempo de Deus, os resultados são danosos. Então, o que aconteceu nesse episódio? Nessa ansiedade, Sara começou a pensar: gente, existe um artifício na nossa cultura que quando o marido não pode ter filhos, a gente lança a mão da serva. Nós temos servos. Olha só, eu acho que eu posso dar uma ajuda para Deus. E na ansiedade dela, ela parte então para uma decisão precipitada, que é o próximo ponto da nossa mensagem. Deus chamou uma família onde há precipitação. Então, pode ser que na sua família não tenha mentira, pode ser que na sua família não tenha ansiedade, mas tenha outros problemas, certo? Por quê? Porque não existe família perfeita. Cada um de nós mata um leão por dia e sabe das nossas lutas dentro de casa. Então, o que essas lutas têm atrapalhado o plano de Deus ser executado nas nossas vidas? O que essas lutas têm feito com que esse tempo seja retardado, seja prolongado? O deserto, queridos, ele tem dia e hora para acabar. E nós passamos por desertos, porque desertos são pedagógicos, certo? Então é ali naquele sofrimento, na escassez, que a gente se aproxima mais de Deus, que a gente ouve mais a voz de Deus. Mas a dureza do nosso coração, tá? Guarda isso aí na sua mente, tá? A dureza do nosso coração vai fazer o deserto ser prolongado, ok? Se você quebrantar o seu coração e ouvir a voz de Deus, o deserto então é abreviado. O povo não precisava ter andado 40 anos no deserto, bastava uma viagem de 30 dias. Mas a dureza do coração deles fez eles ficarem andando em círculo até que aquela geração passou e não conseguiu entrar na terra. Então, assim, será que seu deserto está longo demais? Talvez isso aí tenha a ver com a dureza do seu coração. Então, a precipitação de Sara. Vamos lá. Gênesis 16, 1 e 2. Pode acompanhar aí. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sara. Gente, a gente vê tanta coisa nesse texto aqui, poderia passar a manhã toda falando só desse texto. Deus não tinha dado filhos a Sara naquele momento, né? No entendimento dela, ela diz o seguinte: já que o Senhor me impediu de ter filhos. Então, assim,
Deus tinha dado uma promessa para aquele casal. É verdade que ela era estéril e não tinha filhos até aquele momento. Mas não foi o próprio Deus que falou que faria deles pais de uma grande nação? Então Deus tinha plano de dar filhos para ela. Mas ela diz, bom, já que o Senhor não quis me dar filhos, então eu vou colocar o meu plano em execução. Primeiro erro dela. Essa serva, Agar, que era egípcia, onde que ele pegou essa serva, gente? No Egito, né? Então, provavelmente, quando ele deveria ir para Canaã e permanecer lá, mas foi para o Egito, contra a vontade de Deus, era o plano de Abraão, né? Tá com fome aqui, Deus mandou eu percorrer essa terra, mas eu vou para o Egito, que é mais fácil. Ali, ele recebeu como presente servos e servas, entre eles Agar. E agora Agar é a chave desse drama que vai se desenrolar aqui. E aí Sara olha para Agar e fala, poxa, eu posso ter um filho por meio dessa serva. E oferece ela então ao seu marido. Ele não demorou muito, pela minha percepção aqui. Não teve assim uma argumentação. Diz aqui o texto, Abrão atendeu a proposta de Sara. Foi rápido, né? Não houve argumentação. Era o plano de Deus a poligamia? Não era. Era o plano de Deus a escravidão? Não era. Nada disso era o plano de Deus. Deus estava se manifestando para o povo e trazendo eles para o centro da vontade dele. Mas Abrão, envolvido pela cultura, tudo bem, vamos resolver esse problema. E aí ele se deita com Agar e tem um filho, engravida ela. E esse filho se chama Ismael, né? Ismael gerou os árabes, o povo árabe, né? São quem são os árabes hoje. Os maiores inimigos de Israel, que são os descendentes do filho da promessa, Isaac. Então, assim, Sara criou um problema cósmico, né? Se ela imaginasse o problema que ela teria criado, ela não teria feito isso. Mas decisões erradas por precipitação, afobamento, dão nisso. Então, aqui eles começam a colher vários problemas. Qual foi o primeiro problema? A serva fala, eu engravidei. Você é minha senhora, não pode engravidar. Eu sou superior a você. E aí o texto fala que Agar começou a escarnecer da chefe dela, né? Da dona dela. E aquilo começou a magoar muito Sara. E o que Sara fez? Culpou o marido. A culpa é sua. Tá vendo? O que você me arranjou? Agora essa mulher fica aqui me humilhando. Aí, Abrão, né, como todo homem, o que ele fez? Lavou as mãos. Faz o que você quiser com ela. Pobre da Agar, né, que era uma serva, não teve opinião nenhuma nisso, agora foi expulsa por Sara. Ó, pega suas coisas e vai embora. Mas Deus, que fez uma promessa para Abraão, ele tratou com Agar também, e visitou ela, e falou que abençoaria também a linhagem dela. Então, Deus, apesar das nossas precipitações, das nossas falhas, queridos, Ele está cuidando de nós. Amém, igreja? Mesmo quando você decide fazer os planos por si mesmo, mesmo quando você não tem paciência de esperar que o plano de Deus seja executado na sua vida, aí Ele entra com providência, Ele entra com misericórdia para trazer você de volta, porque existe um plano, esse plano se chama salvação do homem e Ele vai executar o plano dele. Amém? Ele está executando por meio da minha vida e da sua vida, ainda que você e eu coloquemos barreiras. Ele continua mantendo o plano. E aí, queridos, sobre esse texto, né, essa ação de Sara, Deus não precisa da nossa ajuda para realizar o que Ele nos prometeu. Em outras palavras, cooperamos com Deus porque não sabemos esperar. Mas quando cooperamos com Deus da forma errada, colhemos os frutos errados. E foi esse o resultado da precipitação de Abraão e Sara. Ansiosos, adiantaram-se lançando mão de um recurso disponível em sua cultura. Quais são os recursos disponíveis na nossa cultura? Alguém tem empresa aqui? Tem pessoas que têm empresa, certo? E aí, um recurso da nossa cultura. Cara, está muito apertado, o lucro é baixo. Aí o que a pessoa pensa? Cara, vou sonegar aqui o imposto, né? Emitir uma nota fria. Poxa, aí vou dar saúde para minha empresa. Qual outro recurso? Imposto de renda. Está chegando, hein? O leão está com a boca aberta desse tamanho assim. Aí você fala, cara, não tem um jeitinho para a gente burlar aqui, em vez de eu pagar, eu receber? Aí a gente vai lá e usa o artifício da nossa cultura. O brasileiro tem uma cultura do atraso, certo? Então, assim, se o culto começa às 7h30,
Que hora que começa a se preparar? 7h30, né? É assim, e vai chegar 1 hora depois. É uma cultura. A gente sempre fica pensando assim, não, mas vão atrasar. Não vai começar na hora. Para que eu vou chegar cedo, né? E quem é perfeccionista como eu, isso aí corrói o meu estômago, né? Então, as maiores brigas minhas e da Nilce foi em relação ao horário. Ela fala, para que você quer chegar 1 hora antes na igreja, né? Mas não quer chegar 1 hora, pelo menos 10 minutos, né, gente? Então, mas é bem difícil. Então, é uma cultura nossa. E aí a gente vai dando jeitinho nas coisas. Então, nas nossas famílias, a gente vê situações como essa, de mentira, de ansiedade, de precipitação, e aí a gente vai enfiando os pés pelas mãos, tomando atitudes erradas, e a gente vê aquela família ruindo. Na família daquele garoto, o pai dele, o que ele tinha feito? Ele narrou para o pastor. Meu pai conhecia uma pessoa de infância, um amigo de infância, que estava morando numa cidade do interior, e esse amigo estava passando uma crise financeira muito grande. Aí o que o pai fez? Vou ajudar. Só que ele não falou para a mãe, não falou para os filhos, foi lá, pegou aquela pessoa, trouxe para a cidade dele, montou uma loja para ele, consumiu todo o recurso da família e agora entrou em crise financeira. Quando a esposa foi conversar com ele, ele negou. Ele falou, não está acontecendo nada, está tudo bem. E as coisas acontecendo em casa, briga entre o pai e a mãe, aquela confusão, e aquele menino naquele ambiente hostil, então ele procura o pastor e pergunta, pastor, algum dia eu vou ter uma família perfeita? Quando eu sair da minha casa, eu vou fazer uma família perfeita, ela não vai ser assim. Lê de engano, não é, queridos? Você já se viu repetindo coisas que aconteciam na sua casa? Quem tinha mãe que gritava em casa? Muitos, né? Tudo que ela vai falar, você está aqui do lado dela. Não é assim? Tudo ela fala gritando. Ela viu alguém fazendo isso e ela aprendeu. E agora ela faz a mesma coisa. O Marcelo fala com a Nilce assim, mãe, por que você está gritando? Eu estou do seu lado, né? Então, a gente pega esses costumes. Tinha um costume lá em casa que era assim, era proibido quebrar copo. A gente era a família bem humilde, né? E os copos lá em casa era aquele copo da massa de tomate, et. Aí quando acabava a massa de tomate, mamãe lavava o copo, né? E era o nosso copo. E quando a gente quebrava o copo, o pau comia, porque era proibido quebrar copo. E eu cresci naquela cultura, me casei, e aí já tinha uma condiçãozinha melhor, né? Comprei um jogo de copos, 6 copos, né? Bonitos. E aí, logo no início do casamento, quebrou-se um copo lá em casa. Nossa, foi um escândalo meu, né? Como assim? Quebrar um copo? A Nilce ficou me olhando assim e falou, esse cara é doido. Ele acha que eu peguei o copo e joguei no chão, né? Caiu o copo, foi sem querer, mas eu tornava aquilo ali uma guerra. E aí o tempo foi passando e o Espírito foi trabalhando na minha vida e falou, cara, por que você está fazendo isso? O que é mais importante, as pessoas ou um copo? E aí eu fui, né, trazendo a razão aquilo ali, eu falei, cara, realmente eu estou trazendo um mau costume da minha casa para minha família, não tem nada a ver. E quando os meninos nasceram, o Maurício era desastrado. O Maurício, ele olhava para cá, quando ele virava, ele derrubava um copo. Olhava para cá, quando virava, derrubava um prato. E era assim. E se eu tivesse naquela mesma pegada, coitado do Maurício, né? Então, assim, Deus foi trabalhando no meu coração, me curando, me libertando disso. E talvez você esteja trazendo hoje para a sua família costumes que, se você parar para pensar, não tem nada a ver. Copos quebrados, gritos, violência, são coisas que você adquiriu na sua caminhada e que você só está repetindo. E você pode romper isso em nome de Jesus. Essas coisas do cotidiano, elas acabam atrapalhando o plano de Deus para nossas vidas, atrasando o plano de Deus. Mas Deus vai executar o plano dele na sua vida. Sabe por quê? Porque famílias problemáticas encontram esperança na graça de Deus. A graça de Deus, querido, está sobre a sua vida, está sobre a sua família. Ele quer operar por meio de vocês. Ele quer salvar vidas por meio da sua vida e da sua família. Ainda que vocês tenham problemas, como eu tenho problemas em casa. Mas o que a gente não pode fazer é jogar a toalha, é desistir, achar que não tem mais jeito. Se você tem um marido problemático e chato, como eu, ore por ele. Uma hora Deus vai transformar o coração dele. Minha mãe orou pelo meu pai 40 anos. Nós, os filhos, nos reunimos e falamos, mãe, separa do papai. A senhora não precisa mais sofrer isso. Deixa esse homem para lá, ele não quer mudança. E minha mãe falou, não, eu fiz uma aliança.
e eu vou manter a minha aliança. E ela manteve aquela aliança e nós vimos meu pai partir com Cristo, porque uma mulher perseverou. E ela orou por ele 40 anos, ela orou por nós também. Então, assim, se você está pensando em desistir da sua família porque ela é problemática, querido, não desista. Deus tem um plano para a sua família, Ele vai restaurar a sua família. Você pode confiar nele. Agora, não faça como Sara, não faça como Abraão, dando um jeitinho. O plano de Deus tem o seu processo. Deixa ele fazer o processo dele. O processo dele é melhor do que o seu, é melhor do que o meu. Mas requer uma coisa, paciência. Deus não age na hora que a gente quer. Na minha experiência, queridos, não sei se é a sua, Deus sempre age aos 45 do segundo tempo. Ele faz você ficar ali, para fortalecer a sua fé. Cara, vai acontecer, não vai. Aos 45 do segundo tempo, ele chega com a provisão ali. Então, nós já deveríamos ter aprendido isso, tá? Mas a nossa ansiedade faz a gente tomar decisões precipitadas. Para finalizar, queridos, queria deixar essa frase com vocês de um autor muito famoso, só que não. Famílias problemáticas como a minha e a sua encontram esperança na graça perfeita de Deus. Ele chama famílias imperfeitas e opera a cura nelas por meio delas, para que no final da obra não haja nenhum motivo para nos gloriarmos, reconhecendo que se fizemos alguma coisa em seu reino, foi por meio dele. Famílias perfeitas não existem, mas existe o Deus perfeito que age em nós e por meio de nossas vidas e famílias para a salvação de muitos. A Ele glória e honra para todos sempre. Amém. Vamos orar, queridos? Fecha os seus olhos aí, e vamos entregar nossas famílias agora. Eu vou convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Eu queria que, nesse momento, você estivesse refletindo sobre a sua casa, sobre a sua vida, daquelas falhas de caráter, maus hábitos, traumas que têm acontecido dentro da sua casa e que você quer se ver liberto em nome de Jesus. Na casa de Abraão tinha mentira, tinha ansiedade, tinha decisões precipitadas. Talvez tenha na sua casa também. E Deus quer libertar vocês disso. Ele quer escrever uma nova história. Então, nesse momento, vamos orar, pedindo que Deus haja nas nossas vidas para que a gente se torne mais parecidos com Cristo e a gente veja o plano dele sendo executado nas nossas vidas de uma forma mais ágil, de uma forma mais rápida. Fecha seus olhos aí, vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que tem o poder de transformar vidas. Ela transformou a minha vida e tem transformado a minha vida a cada dia. Pai, visita a vida dos meus irmãos, visita as suas famílias. É verdade, Pai, são famílias problemáticas como a minha é. Mas nós temos um Deus perfeito que age por meio de pessoas e de famílias problemáticas. A tua maravilhosa graça, Senhor, traz dessa manhã esperança para nós. Traz esperança para essa família que está nos assistindo pela internet e que está tentando se separar, se destruir, que acha que não tem mais jeito. Há jeito em nome de Jesus. Há conserto em nome de Jesus. Que possamos colocar os nossos corações e deixar que a tua graça, Pai, e o perdão contemple as nossas famílias. Que possamos caminhar no perdão, Pai, perdoando nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, nossos parentes, em obediência à tua palavra. Ó Deus, toma as famílias dessa igreja nas tuas mãos e que cada um deles, Pai, cumpra o propósito que tu tens para a vida deles. Eu sei que o Senhor tem um chamado específico para cada família, do jeito deles serem, do jeito deles agirem, um público-alvo que eles irão alcançar. Não deixa, Pai, que o inimigo impeça esse plano, dissolvendo essa família, mas restaura, Pai, em nome de Jesus. Visita, Pai, cada coração aqui de pessoas que constituem famílias e tira deles, Pai, todas essas falhas de caráter, maus hábitos, traumas, que o Senhor esteja curando e restaurando, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra, Pai, não esconde as falhas das pessoas. A Tua palavra não esconde os problemas das famílias, porque nisso é mostrado o Teu poder, que mesmo em meio a problemas, a imperfeições, o Senhor age na Sua maravilhosa graça, dando consecução, Pai, ao Seu plano infalível. Nós somos infiéis, mas o Senhor é fiel, e a Sua boa, perfeita e agradável vontade será cumprida em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Então, Pai, levanta nesta igreja famílias fortalecidas,
famílias cheias de esperança, dispostas a levar o evangelho da graça a todas as pessoas. Coloca hoje, Pai, no coração dessas pessoas que estão aqui, o desejo de abrirem os seus lares para colocar um pequeno grupo multiplicador. Um pequeno grupo que vai alcançar os seus vizinhos. Uma casa com a porta aberta onde o evangelho será pregado e vidas serão salvas. Faz esse mover, Pai, no meio da tua igreja. Eu sei que o Senhor já está fazendo. Muitos lares estão sendo abertos para a pregação do evangelho. Que essa igreja, Pai, seja um diferencial nessa cidade. Que possamos impactar, Senhor Deus, a nossa comunidade. Fala, Pai, com a tua igreja, levanta um povo forte, levanta um povo cheio do Espírito Santo, um povo cheio da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos e te aplaudimos no nome de Jesus. Amém.